Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando agora o UDC Notícias Web e nós vamos te atualizar com tudo o que acontece em Foz do Iguaçu e região. Vem comigo para ver as principais notícias dessa edição. A Itaipu atinge 81% de aprovação e registra maior índice da história do Paraná. E a feirinha da JK terá edição especial de Páscoa, com programação noturna e atrações para toda a família. E nesse feriado do fim de semana, o aeroporto de Foz do Iguaçu espera um movimento de até 42%. O UDC Notícias está começando. Iniciamos o primeiro bloco falando que o Paraná conquista Prêmio Nacional de Sustentabilidade e tem o Parque Nacional do Iguaçu como a grande vitrine. O Paraná acaba de conquistar um importante reconhecimento nacional ao ser eleito o grande vencedor na categoria Sustentabilidade do Prêmio MEE Awards, Destinos do ano 2026. A premiação destaca iniciativas que aliam o desenvolvimento do turismo e preservação ambiental e ao impacto positivo nas comunidades locais. Ao longo de 2025, o estado se consolidou como referência de turismo sustentável, com políticas públicas e projetos que priorizam o equilíbrio entre a conservação de recursos naturais e o crescimento do setor. Entre as ações estão investimentos em educação ambiental, gestão eficiente dos destinos turísticos e valorização das culturas regionais. Um dos principais símbolos desse modelo sustentável é o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as famosas Cataratas do Iguaçu, um local reconhecido pela gestão ambiental rigorosa com controle de visitação, infraestrutura planejada e práticas contínuas de preservação. O parque demonstra que é possível receber visitantes de todo o mundo sem comprometer o meio ambiente, oferecendo uma experiência turística de qualidade aliada à conservação. Outro destaque importante é a cidade de Curitiba, conhecida internacionalmente pelo planejamento urbano inovador. A capital se destaca pelas áreas verdes, soluções de mobilidade e gestão ambiental eficiente, fatores que contribuem diretamente para a atrativa turística e a qualidade de vida. Além disso, o Paraná vem ampliando iniciativas voltadas ao turismo de natureza com baixo impacto ambiental, incentivando certificações sustentáveis e promovendo boas práticas entre empresas e profissionais do setor. Programas de qualificação e conscientização também fortalecem uma cultura sustentável em toda a cadeia produtiva do turismo. A entrega do prêmio será realizada no dia 14 de abril durante a WTM Latin América, um dos principais pontos de encontro da indústria turística na América Latina. Com esse reconhecimento, o Paraná reforça sua posição como referência nacional em turismo sustentável e mostra que é possível crescer de forma consciente, preservando o meio ambiente, oferecendo experiências marcantes para visitantes do Brasil e do mundo. E os agentes da Receita Federal apreenderam medicamentos na Ponte Internacional da Amizade, que chegou a ser avaliado em cerca de R$150 mil. Uma ação da Receita Federal resultou na apreensão de quase 40 quilos de droga na Ponte Internacional da Amizade. A abordagem aconteceu na última terça-feira durante fiscalização de rotina em um veículo com placa paraguaia. No carro estavam 2 ocupantes, ambos de nacionalidade paraguaia. Com os agentes da Receita Federal, eles conseguiram parar um veículo que o condutor estava apresentando atitudes suspeitas. E com a fiscalização minuciosa, localizaram uma droga que estava escondida dentro dos faróis deste veículo. Ao todo, foram apreendidos cerca de 39,75 quilos de substância análoga à maconha, divididos em aproximadamente 74 tabletes, que estavam escondidos em um fundo falso do carro. O motorista foi encaminhado à Polícia Federal, onde permanece à disposição da Justiça. A ação foi realizada pela Receita Federal, com apoio da Força Nacional na condução do suspeito. A apreensão reforça o trabalho de fiscalização na fronteira, consideradas uma das principais rotas de entrada de entorpecente no país. A Itaipu atinge 81% de aprovação e registra maior índice da história no Paraná. A Itaipu Binacional atingiu um marco histórico de aprovação. Uma pesquisa realizada em janeiro de 2026 aponta que 81% dos paranaenses avaliam positivamente a empresa, o maior índice já registrado em relação ao levantamento anterior. O estudo ouviu 4.800 pessoas em todo o estado.
e revela não só o avanço na aprovação, mas também no reconhecimento da usina como uma das principais empresas públicas do Brasil. Em menos de um ano, aumentou o número de pessoas que citam Itaipu como referência nacional e estadual. A percepção de eficiência também chama a atenção. Quase 9 em cada 10 entrevistados consideram a empresa técnica e eficiente. Para o diretor-geral brasileiro, Enio Verri, o resultado reflete a atuação integrada da usina, que vai além da geração de energia, com investimentos sociais e presença direta nas comunidades. A pesquisa também aponta crescimento nas notícias positivas sobre a empresa e destaca o papel das redes sociais como principal fonte de informação dos paranaenses. Outro dado relevante é o crescimento do interesse no turismo na usina, além do reconhecimento de projetos sociais e ações socioambientais, que vem ganhando cada vez mais visibilidade. Por fim, a maioria da população apoia o uso de recursos da Itaipu em iniciativas voltadas ao desenvolvimento do Estado, especialmente nas áreas de saúde, educação, segurança e geração de empregos. E depois do intervalo, nós vamos mostrar sobre a feirinha da JK, que terá uma edição especial nessa Páscoa. Você não chegou até aqui para ser mais um. Assuma o comando com o MBA que carrega nomes de peso, o DC e Mackenzie. Desenvolva visão estratégica, poder de decisão e compreensão de mercado com o MBA em Gestão Empresarial, com certificado emitido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e aprofundamento de conteúdos que o mercado não só respeita, ele exige. Por isso, abre as portas para novas oportunidades. A diferença entre participar e comandar está onde você se prepara. Garanta o seu lugar. Voltamos do intervalo comercial e agora vamos mostrar que o Paraná concluiu o projeto piloto do passaporte veicular digital com 3,4 mil veículos tokenizados. O Paraná acabou de se tornar pioneiro no Brasil com uma tecnologia que promete revolucionar o mercado automotivo. O governo estadual concluiu com sucesso o projeto piloto do passaporte veicular digital. Mas o que é isso? Na prática, é uma identidade digital única para cada veículo, criada com a tecnologia blockchain. A mesma usada para criptomoedas, famosa por ser segura e à prova de adulterações. A vida do veículo, o passaporte, desde que ele nasce até que ele vai morrer, estará ali dentro. Por que até onde ele vai morrer? Muitas montadoras elétricas, elas têm necessidade de dar destinação para a bateria elétrica, para o meio ambiente não ficar prejudicado. Isso já acontece na Europa e a tokenização foi feita lá com esse intuito inicial. Então a bateria elétrica ela tem que ter uma engenharia reversa. Com a rastreabilidade da tecnologia da tokenização, isso vai ficar mais fácil. Nesta primeira fase, mais de 3 mil veículos foram tokenizados, em uma parceria entre o Detran do Paraná, o Instituto de Tecnologia do Paraná e o Tecpar, e a empresa Vetri. Já iniciou o momento de testar, e a ferramenta, o projeto, a inovação, a tecnologia dá certo, iniciado aqui no estado do Paraná, mais um passo que o Paraná dá na frente, e as outras instituições, os parceiros que a gente agradece aqui hoje. O resultado animou os órgãos envolvidos, tanto que agora a meta é grande, chegar a 1,5 milhão de veículos com esse passaporte digital. A expectativa é que a ferramenta traga mais transparência para a compra e a venda de usados, reduza fraudes como adulteração de quilometragem e documentos falsos, e agilize serviços do dia a dia dos motoristas. A cada transferência, ou a cada modificação, a cada registro de alteração daquele veículo, esse veículo irá ser tokenizado. Ele vai ser informado, o usuário vai ser informado, e o mais importante é que não terá custo para o usuário ou para aquele motorista que está curioso em entender como é que funciona o projeto. O Paraná sai na frente, mostrando que a inovação no trânsito não para nos pedágios ou nas placas de identificação. Agora, ela está também na alma digital de cada carro. Tem essa ideia de expandir a solução para o Brasil. Já fizemos a apresentação
para o maior Detran do mundo, que é o Detran de São Paulo, uma frota aproximada de 40 milhões de veículos, e já tivemos conversas também junto com o Detran do Paraná, com a AND, que reúne todas as informações de todos os Detrans. A solução foi muito parabenizada, foi muito elogiada. A gente espera que, de fato, a solução do Tecpar seja expandida para todos os Detrans do Brasil. A Receita Federal apreende 39,75 quilos de droga que estavam escondidos em um veículo. A Receita Federal apreendeu uma carga de medicamentos para emagrecer avaliada em cerca de R$150 mil. A ação aconteceu na última terça-feira, quando uma van com placa paraguaia foi abordada pelos servidores. Durante uma fiscalização minuciosa feita pelos agentes da Receita Federal, foi possível localizar em um compartimento oculto, dentro de uma van, diversos medicamentos que estavam sendo trazidos do país vizinho até o Brasil. Na inspeção, os agentes identificaram uma peça metálica soldada no assoalho da van, que dava acesso a um compartimento no interior do sistema de escapamento. No local foram encontradas 192 caixas de medicamentos para emagrecer, totalizando 768 ampolas, todas sem comprovação legal de importação. O motorista de nacionalidade paraguaia foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal. Já o veículo foi retido e levado ao pátio da Receita Federal para os procedimentos administrativos. A feirinha da JK terá edição especial de Páscoa com a programação noturna e também com atrações para toda a família. A tradicional feirinha da JK em Foz do Iguaçu terá uma edição especial de Páscoa, com programação ampliada para moradores e turistas. Conhecida por reunir artesanato, gastronomia e produtos da agricultura familiar, a feira ganha um novo formato, com atividades também em diversos horários. Atenção a toda a população iguaçuense e principalmente a você que sempre vem até aqui na Avenida JK, na feira que acontece aos domingos, no período da manhã. Agora, nesse domingo, que será a Páscoa, terá o horário ampliado também no horário da noite. Então, para toda a família que deseja vir até aqui, tem uma ótima opção para você aproveitar toda essa programação de Páscoa. Além das tradicionais barracas, o público poderá aproveitar apresentações culturais, músicas ao vivo e atrações voltadas ao público infantil, transformando o espaço em um ponto de encontro ainda mais completo durante o feriado. A edição especial traz uma proposta de experiência mais completa, com espaço para convivência, opções gastronômicas variadas e atividades pensadas especialmente para as crianças. A iniciativa busca atrair um público ainda maior durante o período de Páscoa. Além de proporcionar lazer, o evento também fortalece a economia local, incentivando pequenos produtores, artesãos e empreendedores. A expectativa é de grande movimento, impulsionado tanto pelos moradores quanto pelos turistas que visitam a cidade nesta época do ano. E depois do intervalo, nós vamos mostrar que o aeroporto de Foz do Iguaçu espera alta no movimento de 42% neste feriado. Eu sempre quis medicina desde bem cedo, pelo que minha mãe fala, mas o apoio dos pais, da família, dos amigos é muito importante. Porque quando a gente chega nessa fase do pré-vestibular, no final do ensino médio, é muita pressão, é muita coisa para estudar, você tem que ter muita convicção, principalmente nos cursos de alta concorrência como medicina, em universidades como a Universidade de São Paulo, é muita coisa para estudar e é um caminho muito difícil. Então, o apoio da família é, se não for um pilar mais importante, é um dos mais importantes com certeza. O Monjolo é um colégio em que você entra muito cedo. E como você fica muito tempo, os seus professores te conhecem, você cresce com eles, eles sabem desde cedo mais ou menos o que você quer e como te preparar. Sempre tem os professores que querem colocar um desafio maior, então eles colocam nas provas questões mais difíceis para você treinar, se forçar a treinar com o mais difícil. Isso dos professores saberem mais ou menos o que você quer e como te direcionar é muito importante. Desde o começo você é exposto a muitas atividades diferentes, a muitos esportes, você fica o dia inteiro no colégio, é uma experiência que eu sempre gostei bastante, e vendo isso hoje, eu vejo que é algo que enriquece muito a sua criação. Você conhecer muitas coisas diferentes, você faz xadrez, você faz inglês, você faz espanhol, são muitas coisas diferentes, e isso é muito benéfico. A parte final da aprovação sempre vai depender de um preparo muito específico. Você conhecer a prova que você vai prestar é muito importante, isso para as diferentes provas que a gente vai fazer. Mas uma coisa que não muda em nenhuma dessas provas é a base. Você tem que ter uma base muito sólida de conteúdos, porque de nada adianta você ter
livros e livros e professores te falando uma coisa mais específica de cada prova, se você não tiver uma base que te deixe confortável para aprender o específico. E isso o colégio fez muita diferença, porque desde sempre a gente teve uma base muito forte e foi uma base que quando eu cheguei no ponto de descobrir as coisas específicas, eu já tinha tudo muito sólido, eu estava 100% preparado para descobrir essas coisas específicas. Voltamos do intervalo e agora você vai conferir as facilidades no pagamento que garante mais comodidade ao contribuinte do IPTU de 2026. A Prefeitura de Foz do Iguaçu já disponibilizou o IPTU 2026 em formato digital, trazendo mais praticidade e agilidade para os contribuintes. A partir deste ano, os moradores podem acessar o carnê diretamente pela internet, emitir o boleto e realizar o pagamento sem precisar sair de casa. Além da praticidade, a versão digital do IPTU também contribui para a sustentabilidade com a redução do uso de papel e dos custos de impressão e distribuição. Para acessar o documento, o contribuinte deve entrar no site oficial da Prefeitura e informar os dados do imóvel. A expectativa da administração municipal é aumentar o índice de arrecadação e diminuir a inadimplência, já que o acesso facilitado e as condições de pagamento tendem a incentivar a quitação do imposto dentro do prazo. Os recursos arrecadados com o IPTU são fundamentais para investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. O Aeroporto Internacional da cidade de Foz do Iguaçu espera uma alta no movimento nesse feriado de Páscoa. O feriado de Páscoa deve intensificar o movimento no aeroporto de Foz do Iguaçu nos próximos dias. A expectativa é de que cerca de 30 mil passageiros passem pelo terminal entre quinta-feira e segunda-feira, impulsionando o fluxo de turistas na região. O número representa um crescimento expressivo em relação ao ano passado, refletindo a maior procura por viagens durante o feriado prolongado, período tradicionalmente marcado por maior circulação de pessoas. Para atender a demanda, a administração do aeroporto, feita pela Motiva Aeroportos, reforçou as equipes e ajustou a operação para garantir mais agilidade no embarque e no desembarque. Com o aumento no fluxo, a orientação é que os passageiros se programem com antecedência. A indicação é que para voos nacionais eles cheguem com 2 horas de antecedência e 3 horas de antecedência para voos internacionais. Também é fundamental conferir toda a documentação antes de sair de casa, incluindo passagens e documentos pessoais. Em viagens internacionais, atenção redobrada para passaporte e vistos válidos, além das regras de bagagem que variam conforme a companhia aérea. Para evitar filas e ganhar tempo, o uso do check-in digital é a principal dica. A ferramenta facilita o processo e torna o embarque mais rápido, especialmente em períodos de grande movimento como este. A saúde mental ganha destaque e alerta para cuidados na rotina diária ganha cada vez mais espaço na sociedade. Especialistas reforçam que identificar sinais e também buscar ajuda é fundamental para o bem-estar. A saúde mental é tão importante quanto a saúde do corpo, mas por muito tempo foi deixada em segundo plano. Em meio à correria do dia a dia, às cobranças, aos problemas e às expectativas, muitas pessoas acabam ignorando os sinais silenciosos. O cansaço constante, a ansiedade que não passa, a falta de motivação, até mesmo a tristeza sem explicação. Cuidar da mente não é luxo, é necessidade. É muito importante para favorecer autoconhecimento, buscar bem-estar, aprender a se autorregular, né, no sentido de ter qualidade emocional, né? Então, é de suma importância todos nós buscarmos um equilíbrio, né? E para a psicologia, a saúde, ela não é sinônimo, né, só de curar doenças, mas é um equilíbrio entre o que a gente tem de positivo, que todos nós temos, né, com as nossas patologias. Então, é importante eu saber também quais são os meus pontos fracos, né, quais as minhas vulnerabilidades e trabalhar em cima disso. Então, a saúde, ela visa esse autoconhecimento e o entendimento mesmo de como que é o nosso corpo, as nossas emoções, como a gente pensa, né? Então, é super importante. Assim como buscamos ajuda quando sentimos uma dor física, também é essencial olhar para dentro e reconhecer quando algo não vai bem. Falar sobre sentimentos, pedir ajuda e respeitar os próprios limites são atitudes de coragem, não de fraqueza.
A saúde mental está diretamente ligada à forma como pensamos, sentimos e agimos. Ela influencia na nossa relação e nas nossas escolhas, e até na forma que a gente lida com os problemas da vida. E apesar dos avanços, ainda existe muito preconceito. Muitas pessoas sofrem em silêncio, com medo de julgamentos ou de não serem compreendidas. Por isso é fundamental criar espaços de escuta, acolhimento e empatia. Tem um senso comum de que quem procura a psicoterapia está doido, ou eu não preciso de ajuda, né? Como se fosse um motivo de vergonha pedir ajuda por emocionalmente não estar bem, né? Mas não tem isso, né? As pessoas podem e devem pedir ajuda para que elas consigam, às vezes, analisar situações, né? Buscar um entendimento interno melhor, compreender as pessoas, a si mesmo. Então, assim, existe o preconceito, mas melhorou bastante, né? Então, a gente vê que depois da pandemia a gente teve um boom, né? Assim, um aumento de atendimentos na área da psicologia, inclusive na busca do curso de psicologia, né? Então, as pessoas estão interessadas e com menos vergonha. Cuidar da saúde mental pode começar com pequenas atitudes, uma pausa na rotina, um momento de descanso, uma conversa sincera ou até busca por um profissional especializado. Ninguém precisa enfrentar tudo sozinho. Falar sobre saúde mental é salvar vidas, é lembrar que sentir faz parte de ser humano e que pedir ajuda é um passo importante para recomeçar, porque no fim das contas, estar bem consigo mesmo é o que permite viver de verdade. Chegamos no final dessa edição, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias nas nossas redes sociais. Siga o DC Notícias Web tanto no YouTube quanto também no Instagram, para você ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade e também na região oeste.